Ora então, muito boa tarde, Margarete, muito obrigada por estar aqui e por ter se voluntariado para pertencer ou fazer parte deste grupo de trabalho de sessões de coaching consciente que estou agora a fazer e a divulgar. Como você sabe, isto vai ser divulgado em público, vai ser gravado em vídeo agora e vai ser demonstrado e vai ser visionado e publicado nos meus sites, nos canais YouTube, Facebook, newsletters, enfim, canais de promoção do trabalho sobre coaching consciente. Mas ainda assim, eu gostaria que você aqui também, que os direitos de imagem fossem usados desta forma. Está ok consigo? Tudo bem. Ok, pronto. Temos o seu consentimento e muito obrigada. Agora, eu gostava que vamos começar a nossa sessão e eu vou pedir-lhe que me diga então o que é que eu traz aqui a esta sessão. Meu objetivo aqui é aprender a lidar com o controle que eu tenho em relação às coisas. Esse controle ele é tão assim, ele incomoda tanto que gera vários problemas. E eu queria aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com isso ou aprender a não estar presa nisso? É que são duas. Aprender a não estar presa. Ok. Exatamente. Você consegue ver a diferença quando falamos, a maneira como verbalizamos as nossas intenções, demonstra também a maneira como emocionalmente e até psicologicamente nos relacionamos com aquilo que estamos a descrever. Então, Sim. qual é a diferença para si entre saber lidar com isso ou não necessitar mais disso? A diferença é que quando eu digo saber lidar, eu estou querendo controlar. É o que eu percebi quando eu acabei de falar. E não fazer, isso não faz parte mais de mim, já é sentir uma libertação. Ok. E também a palavra lidar implica manter, mas gerir, Isso, não é? Portanto, exatamente. veja como é importante a maneira como nós fraseamos as nossas intenções e também as nossas expectativas, porque quando temos um objetivo, pomos expectativas nesse objetivo. Naturalmente, Sim, isso é por causa das sim. expectativas que nós construímos a ideia de que ter aquele objetivo é bom e que ele seria uma mais-valia para nós. Agora, a maneira como descrevemos o próprio objetivo já determina a maneira como nós estamos a olhar para ele e onde estamos também psicologicamente situados em relação a esse objetivo. Então, há a posição de gerir o problema ou a situação ou estar livre da situação, isto é, ela nem sequer ser uma questão a equacionar no nosso dia a dia. Sim. Então, é mais interessante poder não estar dependente da necessidade de controlo, certo? Certo. O que é que a leva, quais são os benefícios ou o que é que a leva a sentir necessidade de controlar? É como se eu tivesse tudo sobre o meu domínio. Se estiver no meu domínio, é como se eu ficasse assim, mais tranquila. Ok. E tranquila em relação a quê? Em relação a todas as coisas, é como assim, ter domínio sobre as coisas para mim é você ter tudo assim debaixo dos seus olhos.
entendeu? Sim. Muito bem. E desde quando você sente que isso é uma forma de se sentir segura? Desde quando? Hum. Eh, eu não consigo, assim, me lembrar precisamente, assim, desde quando eu percebo isso em mim, mas acredito que seja mais, assim, na adolescência, quando a gente passa a ter mais, assim, começa a ter responsabilidade sobre as tarefas e tudo, eu acredito que seja mais por aí. Talvez até antes, mas, assim, de tomar consciência disso, Uhum. deve ter sido mais pela adolescência, assim, mas eu não consigo me lembrar precisamente, assim. Ok, muito bem. Então, alguma vez você, ou algumas vezes, eventualmente, você sentiu, a Margarete sentiu que não conseguia corresponder às necessidades ou às expectativas dos outros? Alguma vez sentiu essa questão? Eu acredito que muito, assim, eu acabo não conseguindo, não, como é que se diz assim, querendo que as pessoas aprovem, eu acho que isso. Ok. E como é que você se sente quando sente que não tem o controle? O que é que está em causa? Se sente que não tem controle, o que é que acontece? Quais são os fantasmas que entram na sua mente? Olha, eu me sinto extremamente insegura, Uhum. eu sinto, O que é que de pior pode acontecer? se eu perder o controle, Sim. eu acho que Não exercer o controle. eu, se eu perder o controle, eu fico muito nervosa, muito, porque já aconteceu isso comigo. É como se eu saísse de mim, sabe, assim, eu não me reconheço, não me reconheço. Ok, Quando eu perco, eu estou explicando baseado em algumas informações, em experiências que eu já tive. Quando eu perco o controle, eu acabo perdendo também, assim, a referência comigo, quem sou eu, assim, eu me perco. exato. Ok. Qual é o maior perigo que pode acontecer quando você não está em controle? O que Ao é perigo, o que é que mais teme? O que é que a assusta mais? O que é que pode acontecer? Na verdade, o que é que antecipa que a faz perder essa noção de si mesmo quando não está a controlar? Qual é o maior fantasma que tem? eu acho que é o medo de perder as coisas, perder aquilo. É o medo de perder, por exemplo, com relação às pessoas, né? O medo de perder assim, o respeito pelas pessoas. É como se eu controlar, eu tenho respeito delas, eu tenho, sabe, é, vamos dizer assim, é questão de respeito mesmo, eu acho. Se você E quando eu acho que é mais ou menos essa sensação que eu sinto, a falta de um pouco de respeito, em parte quando é pessoa de respeito. Quando é coisas, eu não consigo controlar as coisas, é, eu me sinto assim, eu me sinto mal. Eu não sei assim explicar exatamente, a não ser que eu tivesse assim numa situação específica para eu conseguir assim, expressar meus sentimentos naquela situação. então vamos fazer aqui um pequeno exercício para você explorar bem ou um bocadinho melhor essa experiência interna, que no fundo não deixa de ser consequência de experiências vividas anteriormente e portanto são memórias, não é? Para você entrar dentro da energia dessas memórias, desse sentir
para eventualmente se encontrar com a parte de si que usa o controlo para se proteger, ok? E cada pessoa tem a sua própria questão, as suas próprias memórias, enfim, os seus próprios gatilhos interiores e, portanto, isto não é uma coisa que se possa aplicar de igual forma a todas as pessoas. Então, lembra momentos, algum momento, alguma memória em que você sentiu que estava perdendo o controle ou já não tinha controle? Recorda alguma experiência passada? Sim, sim, lembrei, Ok. lembrei. Então vamos utilizar essa experiência que tem aí agora, trouxe ao presente, é uma memória, obviamente é do passado, senão não seria memória, eh, e eu vou-lhe pedir que reviva essa memória agora, uhum, e que tome contacto com o sentir dessa memória. O que é que a memória, ao ser ativada, a faz sentir? E basta que sinta e deixe que esse sentir possa falar, possa ser acolhido por si, sem nenhum tipo de expectativa, julgamento, ponto de vista, é deixar a coisa abrir-se por si mesma. Enquanto faz isso, apercebe-se de que isso é uma memória ou um conjunto de memórias que, quando ativadas na sua consciência, neste momento, vão abrindo as várias camadas de experiências, sensações, imagens, sons vividos nessas memórias ou nos episódios armazenados aparentemente nessas memórias. Observando e ao mesmo tempo vá permitindo que tudo o que essas memórias lhe podem oferecer se abra sem qualquer limitação ou ponto de vista. E permita-se ficar aí um bocadinho nessa observação consciente, vendo o desfile das imagens, dos sons, das sensações passar, às vezes entrarem, saírem, depois voltarem a entrar, sair. E a Margareta é sempre aquela presença consciente que convida a memória a abrir-se. Como está se sentindo? Como está correndo o processo? Sentindo, Desculpa? estou sentindo mais leve. Ok. Vamos imaginar que no início, quando começamos o exercício, numa escala imaginária de 1 a 10, estaria num 10. Agora, quanto acha que
ainda está de intensidade? A imagem estava no 10. Sim. As sensações também, né? E agora? Agora já está no 6. Um 6? Uhum. Ok. Vamos continuar, porque o segredo está em não pensar sobre o assunto, não criar julgamentos, não criar pontos de vista, está simplesmente no processo de abrir-se, deixar abrir no campo da sua consciência a memória, enquanto observa conscientemente. E enquanto observa conscientemente, tem a noção de que está completamente disponível para receber todo o desfilar de imagens ou sensações, movimentos, livremente. E agora só ainda enquanto vamos Está acompanhando. no 0 já. Está no? Está no Já zero? está no 0. Uhum. O que é estar no zero? O que leva a Nada, estar no zero? nada mais assim importa, nada mais incomoda. Isto é, se voltar à situação ou às memórias que aí trouxe, por comparação, o que é que mudou? As imagens que tinha estão iguais, eventualmente os sons das pessoas a falar, ou os ruídos do momento naquela altura estão iguais, as sensações estão iguais, a sensação já disse que não, mudou. Mas há mais mudanças além da sensação nessa memória ou memórias? De uma certa forma, sim, porque as pessoas acabavam assim, de acordo com como era meu comportamento, aquilo que eu via nas pessoas, as pessoas tinham uma certa reação em relação a mim. E observando agora, como eu não estou dando tanto ênfase, não querendo controlar nada, automaticamente as pessoas também me veem assim, elas ficam mais serenas também, Uhum. mais, entendeu? E a intensidade da imagem é igual? A nitidez das imagens ainda está bem nítida? Sim, a imagem que eu vejo é nítida, isso aí não vejo que muda, não. Mas o que eu percebo na mudança é no meu comportamento em relação àquilo que eu vivi, né? E aí, automaticamente, como eu mudei na minha maneira de ver as coisas ali, aquilo que eu vejo nas pessoas também acaba, a reação delas para comigo também muda, isso muda. Exatamente, muito obrigado. E agora sente-se melhor
igual ou pior? Em relação Muito melhor, muito melhor, muito agora, melhor. você sente, Sai um peso, sabe? é, Sai um peso de você. exato. Então, É bem impressionante. a Margarete acha que é melhor viver sem esse peso ou com o peso? Muito melhor sem o peso, muito melhor. O que é que perde abrindo mão do controle, neste caso, com essa leveza? O que é que perdeu que seja importante para si? Perder, para mim, eu não perdi nada, eu não perdi nada. Eu penso que eu só ganho, E o que é que ganha? porque eu ganho, por exemplo, ali na cena que eu visualizei. Sim, A aceitação das pessoas é outra coisa, é outra coisa. uhum, Porque você não está pesado, você está leve, e aí uhum, você percebe que as pessoas têm prazer de estar com você. exato. Então, isso significa que nós podemos alterar aquilo que foi vivido no passado, ok? Certo? Certeza, com certeza. A memória agora já não está igual àquilo que existia. Uhum. Existia uma série de dinâmicas interrelacionais entre pessoas, ok? Motivados muito por o exercício do medo de não ter controle, e agora as mesmas circunstâncias são recordadas de forma diferente, certo? Uhum. Ok. E ao serem recordadas de forma diferente, não só mudaram na sua, no seu conteúdo, as memórias, que trouxe, não sei se foi uma, se foi várias, e também, por outro lado, a memória reinventou a sua história. Bastando retirar a ansiedade, o atrito, o medo, a parte emocional que estava ali presa, que é a energia que fica presa, quando nós libertamos essa energia, as memórias abrem e reinventam-se, isto é, elas deixam de estar sujeitas à dinâmica criada pela tensão e passam a ter até uma alternativa, mesmo em memória, em que as pessoas de repente começam a ser diferentes na própria memória. Isto é, significa que no passado a memória que existia tinha esse stress Sim. e ao mesmo Muito. tempo tinha também uma dinâmica relacional entre a Margarida e as outras pessoas. Uhum. Uhum. E agora a mesma memória relaxou as pessoas na sua dentro da própria memória. Já reparou? Uhum. Elas Exatamente. ficaram mais cooperantes. Então, isto é muito interessante porque ajuda-nos a perceber que podemos intervir nos registros que temos em nós, em memória, agora, no instante em que estamos, e alterar a maneira como as memórias ficam armazenadas e nos servem futuramente. Faz sentido para si? Uhum. Sim? Bom. Sim. Pense num outro momento em que foi necessário exercer controle e onde você sentia que tinha tudo sob controle. Exatamente a situação oposta agora. Pense que tenha ocorrido em que você tinha, a Margareta tinha tudo sob controle, estava a dar conta de tudo, estava ali com o seu controle estava todo em pé, mas estava a exercer-se perfeitamente. Sim. Peraí. Houve uma falha na comunicação. Pode repetir para mim, por favor? Ok. Então, veja se lembra de uma circunstância. Ah. A Margarete estava em controle da situação.
tinha imensas coisas debaixo do olho e estava totalmente a exercer o seu controle. Sim. No episódio agora onde está com o controle. Onde eu tenho controle. Sim, sim. Tá. Quando encontrar essa memória, digo, já cá está. Uhum. Já Tá. escolheu. Bem, então, Uhum. vamos fazer uma coisa. Vá olhar para a memória, ver todas as sensações que tem, Uhum. todos os pensamentos que vêm com essa memória, a agitação de estar a dar conta das coisas e de um lado para o outro, a fazer seja lá o que for, a dinâmica com as coisas, com as pessoas. Uhum. Tomo também consciência da segurança que sento controle. Controlar tudo. Traga essa sensação bem forte ao de cima, para que ela fique bem consciente. Sim. Ok, na escala de 1 a 10 está em quanto? Essa sensação de controle, né? Sim. E de segurança? E de... Segurança. Tá. Sim, Tá em 10. está em 10. Então, agora, deixe que essa energia se abra completamente e fique a observar. Para que, dentro do seu campo de consciência, você está na mesma, presente, sem ponto de vista, sem nenhum tipo de julgamento, assistindo ao abrir desse sentir, dessas imagens, das dinâmicas. Como está indo? Ai, tá muito bom. Se eu for avaliar de 0 a 10, tá assim, já um 3. Ok. Quando chegar ao zero, a Margarete me diz. Ok. Ok. E então, como está? 0. Boa. Muito obrigada. Como está agora? Como se sente? É impressionante.
Quando eu tinha o controle e que eu achava que estava tudo muito bem, existia assim, é como se fosse uma tensão nos músculos, em tudo, sabe? Assim, você pensa que está tudo bem porque está sob controle, mas na verdade você fica tensa, você fica, sabe? É Uhum. uma sensação ruim de peso, sabe? De peso. E à medida que eu fui observando, é incrível como que vai, é como se fosse você fosse deixando aquela, o seu corpo tivesse cheio de saco de areia e você fosse soltando, soltando. É incrível, incrível. Ok, e qual foi a grande diferença entre o exercício que fez quando estava em pânico porque não tinha controle e o exercício em que tinha total controle? O que é que aconteceu? O que eu não tinha controle, engraçado que eu acho que as duas coisas incomodavam do mesmo jeito, porque quando eu não tinha controle, eu me sentia mal. Mas quando estava tudo sob controle, eu parecia que estava bem, mas não estava bem. E fazendo o trabalho da observação, eu vi assim que você não ter o controle de nada não quer dizer que você não está tendo controle. Na verdade, eu começo a pensar que se eu consigo já trabalhar desse jeito, sem querer ter controle, talvez eu vou ter muito mais controle do que quando eu quero ter controle. Acha que fica mais eficaz? Muito mais. Uhum. Porque quando você quer controlar, você fica muito exigente, muito chata. E aí as pessoas acabam criando resistência. As pessoas, ou não sei, você mesmo, né? Sim. E quando isso não existe, as pessoas, eu penso que acaba havendo uma colaboração, as pessoas têm prazer de te dar retorno das coisas, as coisas vão acontecendo, porque, porque sim, porque, Exato. sabe? Uhum. Então, ah, o problema não está no controlo, ok? No ter ou não ter controlo, porque todo o controlo é uma forma de prender a Uhum. energia que manifesta, que resolve, que pensa, que organiza, estrutura, enfim, a energia, em vez de estar a servir-nos, a energia natural do nosso ser é muito mais útil e leve e leva-nos a ter clareza interior para poder ver tudo o que é útil, o que é apropriado, o que é conveniente e que serve à melhor de todas as hipóteses presentes. Então, quando nós pensamos que o controlo é uma ferramenta sem a qual nós não podemos viver ou corremos muitos riscos de insegurança, de falhanço, de não ser capaz, não ser aprovado, enfim, todos os fantasmas que nós temos, começamos a perceber, fazendo este tipo de exercícios, que não é porque alguém nos diz, é porque nós temos que constatar dentro de nós como é que é a experiência interna quando não temos controle e quando é a experiência interna quando temos controle. Porque controlo é já uma repressão da nossa energia criadora, da nossa energia atuante, aquela que nos promove para a ação, que nos promove para encontrar as soluções, que nos promove para ir ao encontro de possibilidades. Tudo isso, uma grande parte da energia que está presente nesses momentos fica presa na necessidade de reprimir aquela tensão toda para conseguir ter a certeza que tudo vai correr bem ou, meu Deus, tudo vai correr mal e a desgraça que vai ser. Isto é uma coisa que
para si faz sentido? Sim, com certeza. Sim. Então, é preciso também termos a sensação de como é que se sente agora, depois de ter trabalhado esta segunda hipótese, em termos de peso e de leveza. Eu me sinto muito mais leve. Uhum. É como eu te falei, sai um peso enorme de você, um peso. E aí que eu penso que acontece? Aquilo que acontece normalmente comigo. O fato de ter controle de tudo acaba que eu não tenho muito tempo de fazer as coisas, porque eu estou sempre preocupada em controlar. E fazendo esse exercício, eu percebi assim, é como se eu passasse a ter mais tempo para fazer as coisas, mais livre, sabe? Conseguia mais velocidade e conseguia ver mais. É como se eu subisse numa pirâmide, entende? Sim, Conseguisse ver mais de cima. aqui É essa sensação que eu percebo. dava-lhe mais clareza interior. Isso aí. Clareza. Ok, então, depois desta experiência, o que é que pode mudar no seu dia a dia quando entra o hábito de ai meu Deus, que eu tenho que controlar? Porque isto é bonito fazer aqui, é bom poder levar para a nossa vida e poder tirar benefício disso, não é? É. Bom, eu acredito que vai mudar muita coisa, porque a partir do momento que eu já saí daqui, né, desse processo aqui, e vou passar a ver as coisas, eu vou já me observar. A cada coisa eu vou controlar. Não é que eu não vá deixar de ter controle das coisas, mas é colocar essa energia, deixar essa energia entrar, entende? De É, querer continuar controlando as coisas. Isso aí eu acredito que vai mudar muito naquilo que eu coloquei aqui. Eu acho que eu vou ficar mais disponível, mais, como é que se diz? Eu acho que todas as coisas vão mudar. Todas as coisas vão mudar daqui para frente. Porque se isso era o que mais me incomodava, e eu percebi quantas coisas estão ligadas a isso, com certeza vai ser uma outra vida, porque pensa bem, você você vai enxergar mais coisas que você não enxergava. É como se eu estou olhando para você aqui, eu estou vendo determinados objetos. De repente, é como se eu passasse a ver mais objetos. Em vez de eu ver só em 90 graus, eu vou ver em 180, 360 graus, entendeu? Então, essa clareza que você fala aí, para mim, não é nem ver só o que eu estou vendo aqui, é ver mais. Eu acho que, de cara, isso aí já é uma grande... Se fosse só isso, já estava de bom tamanho. Fora a velocidade que você ganha, fora a aceitação das pessoas que, sabe, que o bem que você vai estar fazendo para o outro, para o próximo. é. E quando você está mais leve, mais solta, com maior ângulo de visão, como você disse, não é? Vê mais coisas, está mais consciente das coisas que estão lá, porque quando estamos com a energia presa, a mente nem nos deixa ver, senão o foco daquela preocupação, daquele momento, Sim, daquela necessidade de, daquele medo de, daquela sim. importância ou stress sobre isto ou sobre aquilo. E, portanto, quanto mais nós estamos com energia presa em nós, de controle, mais o ângulo de visão da nossa percepção e da abertura do nosso cérebro para pesquisar recursos e talentos internos fica apertado e estreitinho. Quando o Uhum. stress emocional desaparece, todas as coisas fazem e esta é a grande diferença entre nós operarmos na nossa vida, dia a dia, ao sabor das memórias
que vão vivendo a vida por nós, que nos vão servindo no dia a dia, e operarmos mais pela nossa consciência, ok? Que está muito mais consciente das memórias, pode alterar e libertar atritos com a sua Uhum. observação no momento presente, em observação consciente, observando até que as coisas se desfazem, sobretudo os atritos, os stresses, os medos, as angústias, aquela energia que fica ali, aquela tensão toda, e à medida que aquilo desaparece e vai soltando, as memórias vão se reconfigurando e vão nos dando motes de possibilidades novas, Uhum. ok? Em É vez isso aí. de serem os fantasmas que nos mantêm presos naqueles pontos únicos de foco, carregados Sim, de medos, de dúvidas, angústias, preocupações, etc. E sim. tanto acontece isto, quer no lado positivo, como no lado negativo. Porque Uhum. achamos que quando estamos a ter um problema do lado negativo, queremos muito era que fosse como o lado positivo. Mas o que a Margarete constatou aqui? Quando, no início pensava, era tão bom que eu tivesse tudo em controle. Mas iria melhorar muito, fugindo do não Sim. controle, e a sua qualidade de estar é substancialmente diferente quando está numa de controle ou numa de não controle, de descontrole, de não conseguir exercer o controle, o medo de não ter o controle. As duas experiências são tão diferentes assim? Para mim, do que eu percebi, elas são muito semelhantes, por Exatamente, causa dos sentimentos que eu senti nelas, exato. entendeu? Uhum. Quer dizer, Então, quando eu estou neutra diante das duas, aí, aí assim, é como como não faz diferença, então elas acabam não incomodando e elas acontecendo por si só. é. E a relação que você estabelece com os outros, quando está num estado de abertura, de consciência aberta, não sujeita às tensões das memórias, mais, já está aberta, a sua energia abre e também quando convive com os outros, eles estão mais abertos e interagem de forma mais aberta, porque não recebem Exatamente. aquela energia Exato. laser de preocupação, de foco, de não poder falhar, de stress, ok? E isso Uhum. nas nossas relações, sobretudo com colegas ou com pessoas que trabalham connosco, sejamos nós chefes, sejamos colegas, sejamos amigos, conhecidos, etc., todo o nosso Uhum. fica obrigado a responder a nós de forma a condizer com o nível de energia presa em que nós estamos. Sim, Isto faz sentido? exatamente. Sim, é exatamente assim que acontece. Ok. Então eu agora, se a Margarete permitir, eu vou sugerir que pense em algum outro momento em que sentiu que não tinha controle nenhum. Aliás, até pode ser uma coisa atual, agora com o Covid e com estas preocupações todas que existem, certamente já teve preocupações, não sei se sim, se não, com as pessoas chegadas a si, que podem correr riscos, já teve uma situação assim de preocupação dentro de si? Sim, Sim. Ok, então vamos, por exemplo, aproveitar uma coisa tão que agora está tão premente nas nossas vidas, não é? Pense na situação das pessoas, amigas, conhecidas, de família, e o receio ou as suas preocupações relativamente a que elas possam ser vulneráveis a isso, não é? uhum, Já viveu ultimamente algumas preocupações nesse sentido? sim, Sim? Ok, então sim, imagine, volte lá, ative tá, essa preocupação, tá. ok? E repare como essa preocupação tem um fantasma. Porque é que se Sim, o que é que a faz preocupar-se com as pessoas?
Na verdade, é um medo que vem de perdê-las, É o medo de perdê-las. Muito bem. sim, Então, mas mais também de que eu seja vítima como elas. muito bem. Então, hum, qual é mais forte? Nesse momento, é mais de perdê-las. É mais de perdê-las? Nesse momento, sim. Ok, então pensa no medo de perdê-las e para isso, qual é o fantasma? Todos os medos trazem um fantasma agarrado. O medo Uhum. é uma forma disfarçada de apresentar um fantasma que a mente cria. Alucina, pensa, imagina, ai que horror. Qual é o pior fantasma que esse medo lhe traz? O que é que de pior pode acontecer? O pior que pode acontecer, como eu falei, seria perdê-las, mas mais do que isso, eu acho que mais do que isso, é ser acometido pela mesma enfermidade que elas. Ok, então é você ser, a Margarete ser apanhada por esse vírus e também correr risco de vida, certo? Correr risco de vida. Não é nem correr, não é, no meu caso, não é nem correr risco de vida. No meu caso, não é o morrer. No meu caso, é o sofrer. O O sofrer. sofrer no hospital e sem ter ninguém por perto, só isso. Morrer não é preocupação para mim. Então, sofrer e não ter ninguém por perto. São dois, Isso, são dois fantasmas que esse medo traz. isso. Baseado em memórias, não é? Daquilo que nós ouvimos, Sim, com certeza. claro. Então, vamos trazer, vamos, em vez de resistir ou lutar contra estas coisas, a melhor maneira de ganharmos de volta a energia presa que o medo traz é dar-lhe espaço para ele se expressar. Então eu vou-lhe pedir, Uhum. traga esse à consciência, outra vez, a esse campo de consciência, de observação, traga esse cenário com esses medos, com esses fantasmas. Deixe o medo abrir a energia. Eventualmente, quando nós acolhemos as coisas em observação, sem nos defendermos, sem atacarmos, sem julgarmos, simplesmente reconhecemos e recebemos, o que acontece é que às vezes a energia que está muito presa até pode parecer estar maior e ficar mais intensa, porque em vez de estar presa agora tem licença para soltar. Mas é só por uns instantes se isso acontecer, não se assusta. Depois a seguir vai começar a desmontar. Então, na escala de 1 a 10, isso está em quanto? Está num 6. Ok, esse medo de sofrer, Ele não está, eu não digo que ele está no 10, porque eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de sofrer. Então, por isso que eu acredito que medo de ele sofrer, esteja, eu coloco ele no 6 por conta disso. mas esse medo de sofrer está no 6, é o máximo que consegue, certo? Uhum. Ok. Então, observe esse medo de sofrer. Nós chamamos medo de sofrer, mas é só energia presa.
já está no zero, Isabel. É ótimo, você é uma maravilha. E faz essa observação muitíssimo bem e deixa abrir com facilidade, que bom. Então, como se sente agora perante a mesma presumida ameaça? Portanto, o cenário anterior e agora. O que é que mudou? Eu sinto mais segurança. Quando essa sensação de você aceitar o sofrimento, aceitar o mal que está vindo, fica mais leve. É, Quando a gente fica com medo de enfrentar, aí pesa. exatamente. Quando você deixa acontecer, aí entra aquela leveza, um pouco daquilo de você não querer controlar aquilo ali. Você não tem controle, então deixa a coisa, entendeu? E essa aceitação não significa concordar. Ou Sim, sim, sim. aceitação de trazer a energia presa à consciência, à observação, e perante a observação da consciência, aquilo que está preso faz isto, abre. Uhum, Aceita uhum. a aceitação para abrir a energia que está presa e a causar problemas dentro de nós. Então, essa energia que parecia tornar-se um medo, ao se libertar, regressa ao nosso campo de energia criadora. Sim, Portanto, a sim. energia É impressionante, né? é. Então, É tão simples, Isabel, é tão simples. é, E como que faz diferença dentro de nós. é verdade, é verdade. Então, agora, quando você pensa nas pessoas, como já está mais calma com você, agora, quando pensa nessas pessoas queridas, com as quais pode eventualmente ter alguma preocupação, como está agora? Bem mais tranquila, assim, mais confiante, vamos dizer assim. Mas, na escala de 1 a 10, se estivesse muito preocupada em 10 no início, Aham, agora, aham. agora quanto é que ainda está preocupada? Não, agora já não estou mais. Ok. Agora diga, quando você pensa nessas pessoas, pensa nelas de uma forma mais saudável ou igual ao que pensava quando ainda não tinha, ainda estava debaixo desse medo? Engraçado que, apesar de eu saber que elas podem estar no momento ali ruim, de sofrimento, mas assim, a sensação que eu tenho é de que há uma melhora. É, tá, porque a sua É percepção, isso mesmo? é, a percepção que tem do que pode estar a acontecer Sim, não está debaixo do medo da tensão, ela é muito mais leve e muito mais aberta. E isso, quando você pensa nas pessoas, transmite essa energia de abertura e confiança, sim, ok? Assim, sim. na memória anterior, você via as pessoas muito mais calmas, receptivas, muito mais cooperantes. Isto é exatamente a mesma coisa. Os nossos estados emocionais, as nossas energias presas em medos, culpas, dúvidas, preocupações, controles, etc., criam em nós estados internos que depois, na interação com os outros, seja diretamente ou seja mentalmente, até quando pensamos nelas, transmite-lhes esta energia presa em nós. Entendi, entendi. É Ok? isso mesmo. Portanto, não só fazemos bem a nós, porque começamos a ver as coisas de uma forma calma e isso faz-nos bem, dá-nos saúde, não põe Uhum. stress, como também permitimos que a interação que temos com os outros, seja por pensamento, seja por falando com elas, ou seja por qualquer outra forma de comunicação, mesmo até que nem consigamos, só por pensamento, essa energia vai conosco, vai com essa intenção e ajuda, é como se fosse um bálsamo para as pessoas Uhum. que estão do outro lado a receber as nossas intenções. Sim.
Na verdade, todas as coisas são que nos apoquentam, todos os estados emocionais que nós temos, aos quais nós damos imensos nomes, imensos. Uhum. Pode ser tristeza, angústia, mágoa, medo, culpa, controle, enfim, tudo isso é feito da mesma natureza. É energia presa. E que energia é essa? É a energia que circula no nosso campo criador. Quando algo é percebido como algo não bom, nós temos tendência para contrair e ficar em alerta. Isso cria automaticamente uma retenção de energia dentro daquele momento e fica memorizada. E essa retenção de energia memorizada fica depois dentro de nós a manter aquela memória sempre com aquela energia presa. Que por sua vez, quando o cérebro olha para qualquer coisa e associa aquilo que está a ver a qualquer coisa que já viveu e que tem em arquivo nas suas memórias com energia presa, ele automaticamente vai buscar o registro anterior, reproduz aquela energia presa toda, outra vez. E como normalmente nós resistimos ou criticamos, julgamos, analisamos demasiado essa energia presa, quanto mais fazemos isso, mais invocos de energia presa pomos sobre as coisas. Sobre Uhum. Uhum. o que nós queremos de facto é, perante qualquer circunstância de medos, de dúvidas, de angústias, etc., é abrir a energia, observando. Certo? Uhum. Como é que está neste momento? Como é que se sente? Ótimo, ótimo. Ok. Só para terminarmos, não sei se tem um bocadinho mais de tempo, podemos fazer mais um exercício? Podemos, Podemos? podemos. Ok. Existe alguma circunstância que gostaria de identificar uma energia presa e libertá-la? Pode ser um outro assunto qualquer? Energia presa Pode. em todo. É, tá certo. Eu tenho percebido em mim essa mudança e o que acontece hoje? Quando eu olho para as minhas fotografias do passado e eu vejo aquela pessoa que eu era, eu sinto vontade de destruir as fotos, porque é como se eu tivesse assim, vergonha daquela pessoa que eu era. E isso aí é uma coisa assim que não faz sentido eu querer destruir, sabe, as fotos, uma recordação, por causa de um sentimento desse tipo. Ok. O problema principal não está na foto, está na rejeição de si para si, Pois é. não é? A foto é uma foto, é É. uma imagem, a foto é, é papel e uma papel se for em papel, ou é Sim. é uma imagem, na verdade. Uhum. A imagem só por si não tem significado. Quando olha para lá, a sua mente dá-lhe um significado que revela que existem algumas energias presas na relação de si para si. Então, pense na energia não, na fotografia que mais gostaria de destruir. Não há qualquer que lhe venha à mente. Uhum. Sim. Ok, Ok. deixe vir toda a reação, resistência, não aceitação, seja o que for. Deixe que ela se abra no seu campo de observação consciente.
Sim. E na escala de 1 a 10, essa reação, ou essa sensação, não importa o nome que lhe damos, porque os nomes são só nomes, o que interessa é realmente a energia presa, está em quanto? 10. Em 10. Vamos mergulhar dentro desse 10, dando-lhe todo o espaço no seu campo de consciência para se abrir. Basta observar e manter a consciência da existência dessa reação aí. Como digo, sem nenhum ponto de vista, sem nenhuma censura, sem nenhuma crítica ou julgamento. Simplesmente é e deixa vir e aceita a situação, a sensação. Como está correndo? Já está no 2. Ok, ótimo. Continuar. Está no 0, Isabel. Ótimo. Muito obrigado. Não ouvi. Olhe de novo para a foto Uhum. e veja se ainda há detalhes que não gosta. Tá? Isso eu não gosto. Diga? Não, mas eu não estou vendo mais, assim, está indiferente para mim. Está indiferente. Está Ok, indiferente. ok. Tem mais alguma que Não gostaria? tem, antes eu poderia até falar que tinha alguma coisa assim que eu não gostasse, mas agora não está fazendo assim nenhuma diferença, tá? Ok. Está neutro. Eu vou pedir para imaginar 2 ou 3 fotos dessas que você tem no álbum, não é? Das fotografias, que normalmente não gosta e quer rasgar. Não existe assim que eu não goste. Eu percebi ultimamente, nunca aconteceu isso comigo,
aconteceu recente. E não era pela foto em si, era eu quando eu lembrava do meu comportamento. E como eu fiz agora com essa observação, ficou indiferente, então elas não... Tanto faz eu olhar como não olhar, estão ali. Ok. E esse comportamento, como está a sua percepção desse comportamento agora? Como é Não, que... agora está assim, totalmente neutro, porque eu consigo vê-lo como uma coisa que aconteceu, que não tem nada a ver comigo mais. Ok. E anteriormente tinha, qual era a ideia que tinha desse comportamento? Era a questão do controle, era a questão, entendeu? De querer fazer tudo certinho, e acabava que incomodava as pessoas. Uhum. Então, quando agora eu já me vejo sem nada disso, que eu olhava lá para trás das fotos, era como eu queria jogar as fotos fora, porque me trazia essa memória dessa pessoa que desagradável. E agora, com esse trabalho que eu acabei de fazer aqui, já não me afeta mais, entendeu? Exatamente. Isso também é muito bom para nós podermos ver que, na verdade, costumamos dizer que o passado não pode ser mudado. Uhum. O passado já não existe em si mesmo, só existe em memória, em arquivo. Mas o arquivo que existe nas nossas mentes, que serve para guiar as nossas vidas no dia a dia, quando associa com isto, com aquilo, com o outro, e quando interpreta as coisas, esse arquivo está cheio de energia presa, que é energia que nós não temos disponível para criar a nossa vida todos os dias de uma forma maravilhosa e abundante e saudável, porque temos tantas memórias tão sobrecarregadas de energia presa pelas muitas vivências que tivemos contraídas, de muitas formas diferentes. Então, quando agora vemos estes exercícios, podemos perceber que tudo aquilo que parecia ser o nosso passado, em termos da maneira como lembrávamos as coisas, ou em termos daquilo que o cérebro usava para nos dar a percepção das coisas de hoje em dia, por associação, pode mudar completamente. Nós podemos literalmente mudar todos esses, toda a energia, abrir toda a energia que está presa nesses arquivos e automaticamente ficamos com muito mais da nossa energia criadora disponível e ao mesmo tempo o arquivo que temos e que o cérebro utiliza todos os dias para nos dar a interpretação das coisas que vemos, passa a ser muito mais leve e muito mais aberta, porque associa com memórias que estão mais leves e mais inteligentes, isto é, mais adaptadas a novas possibilidades, porque aquela energia libertou a própria memória para ela florescer em possibilidades. Fez sentido para si? Sim, Sim. todo Bom, sentido. ok, e agora em geral, como é que se sente neste momento? Nossa, estou ótima, Bom, leve, que bom. livre. Obrigada. E quer dizer agora se esta sessão foi útil, como é que foi útil para si? Nossa, muito útil. Só o fato de você passar anos querendo controlar as coisas e achando que controlando você, né, tá feliz e na verdade não tá. Nossa, só esse peso, né, é você tirar um peso dos seus ombros. Assim. É bom demais, é muito bom. Que bom, que bom. Ok. Que outro benefício é que leva consigo, além da parte do controle? Bom, o fato de eu me tornar assim... Porque o que eu percebo quando você se desprende de tudo isso? Você fica leve,
Então, você fica mais aberta às pessoas, mais útil às pessoas. Isso, para mim, assim, faz uma grande diferença. Uhum, ótimo. E mais algum benefício? Não é que seja pouco, mas como estamos a fazer um resumo, mais ou menos, uma revisão, pergunto se por acaso tem mais algum benefício que recorde. Com certeza deve ter, com certeza não só um, deve ter vários. Mas assim que me vem a lembrança assim, de imediato é aquilo que eu estou sentindo, sabe? E, Nesse momento que eu estou sentindo é esse, é essa leveza e, e de você, assim, você perceber que as pessoas vão estar... Aquilo que você queria antes de ter das perdas, querer das pessoas e que você não tinha por causa do controle, você vai ter assim. Porque sim, eu acho que isso já faz uma grande diferença, pelo menos no meu ponto de vista. ótimo. Nós fizemos 3 momentos diferentes, parecidos, mas diferentes. Uma é a libertação do sufoco de viver tudo em controlo. Outra foi viver agora nesta pandemia, não é? E nesta situação, nós podemos ir abrindo as possibilidades para nós e para os outros, libertando o medo, libertando os fantasmas e utilizando essa energia para nos servir no nosso dia a dia, energia Uhum. presa. E a outra que é perceber que podemos alterar alguns aspectos que temos contra nós próprios, não é? Neste caso, através das fotografias, foi ao encontro de comportamento Uhum. que rejeitava e, portanto, percebemos que podemos também voltar a amar-nos, a apreciar-nos, a reconhecer-nos, e ainda que pareça que não é possível amar uma coisa que eu fiz que é tão má, ou que eu era, ou que eu pensava, isso não é verdade. São as memórias carregadas de energia presa que têm essa visão. Quando ousamos, aceitamos libertar essa energia, a percepção que temos é de um alívio e de uma leveza enorme e tudo aquilo que nós tínhamos em nós, contra nós, vai-se desanuviando e nós vamos regressando mais, de uma forma mais inteira, a quem verdadeiramente somos. Para não falar também Sim. da quantidade de energia criadora nossa que deixa de estar presa a servir percepções, perspectivas muito focadas, muito intensas, muito estressadas, e não nos deixam sair daquele beco sem saída, sempre naquelas aflições, naqueles stresses e naquelas possibilidades limitadas, e com essa energia toda que se vai abrindo, tantas possibilidades começam a surgir porque nós estamos abertos e disponíveis para elas. Sim. Okay? Portanto, fizemos estes 3 momentos e eu agradeço imenso à Margarete por se ter disponibilizado e permitir que outras pessoas possam acompanhar também estes exercícios e de alguma forma, para algumas delas, ou para as que precisarem, puder ser útil também como referência de possibilidades para as suas vidas. Uhum. Eu é que agradeço, Isabel, por Sim, essa experiência maravilhosa, né? sim. E que com certeza vai me tornar uma pessoa assim, muito melhor. Ok, ótimo, muito bom. Muito obrigado. E, e pronto, a gente se vai vendo por aí, tá? Um beijo. Ah, Tudo bom para ti. beijo. Obrigada. Tá bom.